Já se pode ter concretamente resultados desse trabalho todo? Esse tempo já... Eu já passo a palavra para o Gustavo. Eu acho uma questão importante. Assim, eu comecei a participar da Rede Leite já há um ano praticamente, né? Fui convidada a partir do momento que a rede começa a fazer um estudo, né, através dos territórios, né, começa a fazer um estudo e faz um diagnóstico. Depois o Gustavo pode complementar, porque ele conhece esse espaço, acompanhou anteriormente esse espaço melhor do que eu. Ele faz um estudo e verifica que, além da questão de forrageira, de pastagens, enfim, que é um dos problemas diagnosticados nas unidades do noroeste do estado, que é o foco da Rede Leite, né, o noroeste do estado do Rio Grande do Sul, pegando a região do Alto Jacuí, a região Celeiro, a região do noroeste colonial, né, então são essas 3 regiões que a Rede Leite tem acompanhado, né, a região do Alto Jacuí, que nós estamos inseridas, a região Celeiro e a região noroeste colonial. Então, se fez um diagnóstico através dos territórios que não era só o problema de forrageira, não era só o problema técnico e econômico de forrageira, que tinham outros problemas através desse estudo. Tá? Então, eram problemas econômicos, de gestão, né? Eram problemas que iam fora da porteira das unidades da Rede Leite, eram problemas de sanidade, eram problemas de questões ambientais, eram problemas sociais, principalmente a questão da sucessão e a questão de saúde, de qualidade de vida do agricultor familiar. Então, vários outros aspectos que deveriam, então, ser levados em consideração. Isso foi muito importante, porque ele conseguiu, então, eu acho que daí o papel do Gustavo, enquanto articulador geral da rede, né, dividir por grupos temáticos, né? Então, talvez isso seja tema para uma outra conversa. E melhorar, né, cada um desses itens. Cada um desses itens, né? E dentro disso, então, cada articulador vai procurando trabalhar cada um, não de forma isolada, de forma conjunta com a rede. E daí, a Rede Leite tem, muito importante, que são, aí tu pergunta se tem resultados, que são as UOs, né? Porque são 18, se eu não me engano, são 18 mil produtores de leite na região noroeste. São 18 mil produtores de leite. Nessa região, a Rede Leite tem 50 unidades de observação, onde ela tem feito os estudos mais especificamente, e dentro dessas unidades de referência, onde os estudos ainda são mais específicos ainda, né? Aí, Gustavo, principalmente na questão de sanidade, de forrageira, os estudos já estão mais avançados, né? Deixa eu fazer uma outra questão antes da gente entrar especificamente na questão forrageira. Por exemplo, quem está vendo o programa diz, bom, olha, como é que eu faço para aproveitar todo esse conhecimento, toda essa troca? Como é que eu me integro a isso? Qual é o caminho? Na verdade, é bastante complexo, né, quando a gente pensa em unir, né, profissionais de diferentes instituições e que trabalham nos mais diferentes âmbitos, né, com pesquisa, com extensão e lá as famílias, né. E esse é um exercício que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né, e cada vez mais a gente vai ganhando a parceria de novas pessoas que vão se integrando ao trabalho, né. Mas volto a dizer, é bastante complexo porque é um exercício, né, a gente tem que, em primeiro lugar, considerar muito, né, além de respeitar, evidentemente, considerar, né, e ter abertura para se modificar com a palavra, né, com a percepção do outro, né. Isso é bastante difícil, né. Muitas vezes a gente tem ideias pré-formadas, né, e na verdade, na conversa, dificilmente a gente modifica o nosso modo de pensar, né? E então é um exercício, né, que na Rede Leite constantemente a gente vem fazendo, né? O que eu quero dizer, né, é que não é difícil se integrar à rede, né? Sem dúvida que não é, né? As pessoas estão aí, é só procurar, né? As instituições já estão, né? A Unicruz, o caso da Unicruz, né? Já está, né, institucionalizada mesmo a Rede Leite, né, como também na Embrapa, na Emater, né, então as instituições, né, e nessas demais instituições que a Cláudia já se referiu, né, hoje são 9 instituições ao todo, né, com atuação aqui na região, né, que participam e integram a Rede Leite. Então, nessas instituições, né, muitas delas, o trabalho está muito sólido já, né, mas vem ao longo desse tempo num crescente, né, então as pessoas, né, procurando podem se integrar facilmente ao trabalho, né? O importante é querer construir algo coletivamente, né? E isso é muito importante. E como é que a Rede Leite chega aos agricultores? Bom, né, sem dúvida, né,
a Cláudia falou, nós temos cerca de 50, a gente chama de OS, unidades de observação, que são propriedades, né, que são acompanhadas periodicamente pela Rede Leite, e ali a gente faz o exercício de interação de diferentes profissionais, né? Mas a gente acredita que o trabalho já está tendo resultados também em outras unidades, né, porque, sem dúvida, o extensionista que está trabalhando ali, ele visita outras propriedades e leva o seu conhecimento, a sua experiência para outras, né, para outros agricultores, né? Os agricultores hoje já na rede, eles visitam uns aos outros, né? Com o aporte da Rede Leite, né? Então eles vão interagindo, vão trocando ideias. A gente já sabe de redes municipais de agricultores aqui na região que se formaram em função dessa unidade que a gente acompanha em função da Rede Leite, né? Então o trabalho vai irradiando, né? Quando começa a atar os nós da rede ali, o trabalho começa a aumentar e a gente começa a ter a repercussão que se espera, né? Rapidamente, Gustavo, para nós concluir aqui, sabe-se, por exemplo, que a produção de leite tem uma ligação absoluta e direta com a produção do leite com a alimentação. Na tua área de forrageiras, aí, nós estamos saindo de um período de estiagem, de dificuldade de produção de pasto, enfim. Como é que está a realidade neste momento? Bem, para nossa surpresa, né, quando nós estivemos em algumas atividades da Rede Leite aí durante esse período, né, os agricultores naquele momento não estavam tão preocupados assim, né? Pelo menos esses agricultores que a gente tem interagido e que certamente a gente tem conseguido, né, uma boa evolução dessas unidades de produção, né? Não só no sentido econômico, né, mas no sentido social e ambiental das unidades, né? Então, por que eles não estavam tão preocupados? Porque eles já têm estratégias, né? Eles já têm uma organização do seu processo produtivo, né, que permite a eles já, né, resistirem, vamos dizer assim, né, a essas condições adversas, né, de clima, né, por essas situações de estiagem que a gente passou. Então, por exemplo, na questão de forrageiras, né, a gente percebe um uso grande já de pastagens perenes, né, especialmente o Tifton, que é uma espécie, uma cultivar bastante utilizada aqui na região, e essas pastagens perenes, elas mantêm, né, as plantas vivas ao longo do ano. Então, mesmo que produzam pouco nessa época, com pouca água, né, mas elas estão ali, elas estão vivas, né, e as plantas fornecem, então, aquela base para os animais, né, estarem ali, né, e mesmo que seja uma planta, né, com uma condição, né, não tão boa, né, do ponto de vista nutricional, plantas mais secas, tal, mas tem a base ali para pastejo direto dos animais, né? Aí o produtor ajusta, né, o agricultor aumenta um pouquinho a quantidade de silagem, né, de ração, consegue ajustar e vai conseguindo né, passar relativamente bem por esses momentos, né? É claro que eles estão sentindo mais a questão, me parece, da silagem, né? Porque muitos contam com esse componente que é a produção de silagem de milho, né? E a gente sabe que o milho, então, foi uma das culturas grandemente afetadas, né? E a silagem, então, que está sendo produzida, né, nesse verão, ela é uma silagem, em geral, de baixa qualidade. Então, isso pode ter uma repercussão maior. A médio e longo prazo. Mais para adiante um pouco. Mas o importante é justamente isso. Pensar o sistema de produção, né, no sentido de se organizar para se prevenir, né? Para ter estratégias, né, para passar esse período, né? E não com... Talvez não vai ser uma simples tecnologia, né, que vai resolver o problema, né? Certamente não é. Claro. A Cláudia, para concluir o mestrado em desenvolvimento rural, então vem bem de acordo com essas exigências e necessidades. Com certeza. O mestrado, além da questão da agricultura familiar, ele trabalha com vários tipos de agricultura, né? Trabalha com a questão antes da porteira, com fora da porteira, a questão do agronegócio e da gestão, né? Que é a minha linha de pesquisa, gestão da propriedade rural, que é a minha linha de pesquisa, que é um dos gargalos que a gente observa dentro de algumas unidades da Rede Leite, né? Que é a questão da gestão da propriedade rural. E só para concluir mesmo, Veríssimo, a questão que a gente falou antes de como se agregar a Rede Leite, aqui na Unicruz, vários professores já estão integrados na Rede Leite, participam dos encontros, quando um não pode, o outro vai e representa, né? Então, aqui na universidade eu represento a área econômica dentro desse grupo temático, né? A área econômica, a professora Rosane Félix, a questão
social aqui dentro da universidade, ela tem articulado projetos nessa área, e a professora Daniele, o professor Adriano também, o professor Lucas, também começando a se integrar dentro dessa Rede Leite na questão de sanidade animal e de nutrição também, né, de forrageiras também. Vale dizer que a professora Daniele, né, e o professor Adriano já há um longo tempo vem participando dos ensaios forrageiros, né, de diferentes forrageiras, né, e observações e avaliações que a gente vem fazendo, né, em várias instituições a gente faz ensaios coordenados, né, conjuntamente, né, e há um bom tempo já, pelo menos aí 3, 4 anos que a Unicruz vem participando ativamente já desse trabalho, né, da rede, e novas colegas aí vêm se agregando à rede, isso é uma satisfação ver que são bem-vindos, né, porque a gente, quanto o grupo mais fica forte, mais pessoas estiverem dispostas a trabalhar dentro desse objetivo, que é o fortalecimento da agricultura familiar produtora de leite, melhor para todos, né, melhor para a rede. Tá certo. Então tá bem. Obrigado, Gustavo, que é pesquisador da Embrapa, Pecuária Sul, também a professora Cláudia Meira, professora de Economia, e também do curso de mestrado de Desenvolvimento Rural aqui da Unicruz. Nosso programa de hoje fica por aqui, nós voltamos no próximo.